Eu terminei essa semana uma leitura que eu me devia já tinha um tempo. Joyland, do Stephen King, livro de 2013 dele, que várias pessoas me recomendaram e eu, por algum motivo ou outro, estava deixando para depois, apesar de ser apaixonado pelas histórias do King e ele servir de inspiração para minha fome por escrever e ler. E não, eu não li tudo dele, eu estou bem perto disso e acho que em 2025 eu resolvo essa parada. Bom, eu peguei Joyland aqui da estante e eu devorei a leitura em 4 dias. De tão gostosa que é a história, a narrativa, a forma como esse livro foi escrito. Então eu queria dividir isso com você, como foi a leitura, o que eu achei da história, momentos-chave da narrativa, considerando a estrutura da história seguindo a jornada do herói ou o modelo beat sheet do Blake Snyder. Começando pela sinopse. Stephen King nos transporta para o parque de diversões Joyland, localizado na Carolina do Norte em plena década de 1970. O Devin Jones é esse universitário de 21 anos que consegue um emprego temporário no parque durante o verão, enquanto ele lida com um coração partido após o término com a namorada. Inicialmente, Joyland parece esse refúgio para o jovem e oferece a ele uma distração e uma imersão no mundo peculiar dos trabalhadores de parque. Só que o parque esconde segredos sombrios. O Devin descobre que Joyland foi palco de um assassinato brutal anos atrás, quando uma jovem foi morta no trem fantasma, o Horror House, a casa do horror. O espírito da vítima ainda assombra o brinquedo e o Devin se vê atraído para investigar o mistério durante a sua jornada. Ele então conhece esses personagens que vão ser muito marcantes e importantes. A Annie e o filho dela, o Mike, que possuem mesmo papéis fundamentais na trama. O King inicia Joyland com uma atmosfera melancólica. Ele apresenta o Devin Jones nesse momento de transição. Ele está em um ponto crucial da vida, marcado pela desilusão amorosa e pela busca por um propósito. O ambiente universitário é praticamente deixado, só citado e deixado para trás muito rapidamente, enquanto Devin parte para o parque, simbolizando aí o início da sua jornada pessoal de amadurecimento. Essa abertura conecta a nós, os leitores, emocionalmente com o personagem, com o protagonista. A imagem inicial não é de horror imediato, está longe disso, mas de uma juventude que perdeu o brilho e a busca de sentido. A melancolia do Devin mexe com o leitor e o King prepara para nós esse mergulho emocional, marca que é uma constante na forma como ele narra as histórias. O tema de Joyland é anunciado nas interações iniciais do Devin com os veteranos do parque. A dualidade entre a alegria aparente e o sofrimento oculto. Nem todo parque de diversões é só diversão, um dos personagens diz para o Devin. O parque é uma metáfora para a vida, onde as luzes podem esconder sombras profundas. Eu particularmente gosto muito dessa ideia de entender os temas das histórias que eu leio, que eu assisto. Eu não estou falando da obviedade superficial da trama. Ah, essa é uma história sobre fantasmas, essa outra é de vampiros, essa aqui é sobre um serial killer. Não é isso. O tema de uma história se dá pela relação de aprendizado e crescimento dos personagens. Dito isso, o Stephen King explora esse tema ao longo do livro, ressaltando que a alegria pode coexistir com a dor e que o medo verdadeiro nem sempre vem de fantasmas ou assassinos, mas das perdas e mudanças que nós enfrentamos na vida. Bom, a gente já foi apresentado por Devin, o nosso protagonista, já sabe o contexto, a história dele, já entendeu qual é o tema. Então a gente precisa de um ponto de virada nesse momento, aquilo que vai jogar o Devin dentro da história de verdade. Isso acontece quando ele descobre a história do trem fantasma, do assassinato na Horror House. Até esse momento, ele estava imerso nas tarefas rotineiras do parque, na melancolia do abandono amoroso que ele enfrenta. Mas a descoberta do assassinato, do mistério, chama o protagonista, narrador, para alguma coisa maior. Esse evento desperta nele o senso de propósito, de investigar o assassinato e entender o que aconteceu com a vítima. O chamado à aventura é reforçado pela figura do Mike, esse menino doente, com habilidades mediúnicas.
O Mike percebe coisas que os outros não veem e avisa que o Devin tem um papel a cumprir no desvendamento desse mistério. O fato, portanto, não é só a descoberta de um crime, mas também a conexão muito humana, humanizada que o Devin desenvolve com relação ao Mike e também com a mãe dele, com a mãe do Mike. Pelo meio da história, o que a gente chama de midpoint, o Devin finalmente aceita que o mistério não é só uma distração, mas uma coisa que ele precisa resolver, como se isso fosse necessário para ele mesmo encontrar paz interior. Nesse ponto, ele já está emocionalmente ligado a Joyland e ao Mike, e também a Anne, mãe do Mike. Ele também percebe que o parque, que inicialmente parecia um refúgio, agora é um lugar onde ele precisa enfrentar os seus próprios medos. A revelação de que o assassino ainda pode estar por perto intensifica o suspense. Aqui o Stephen King acelera o ritmo, mas ele mantém o foco nos personagens, principalmente nas mudanças internas do Devin, que começa a deixar para trás a insegurança e o luto pelo relacionamento fracassado. O terceiro ato chega e traz para nós a resolução do mistério, com Devin confrontando o assassino num clímax bastante tenso dentro do parque. Para aqueles que acham que os finais das histórias do Stephen King são sempre meio decepcionantes, eu posso garantir que esse aqui foi bem construído, sim. Talvez você sinta na narração em primeira pessoa uma leve sensação de Deus Ex Machina, uma espécie de trapaça narrativa no momento em que o Devin é salvo. Mas isso é logo explicado no contexto da história e isso faz todo o sentido. A revelação do mistério de quem é o assassino traz sim alguma surpresa. Eu confesso que eu tinha pensado uma coisa bem mais mirabolante. E é claro que foi o Stephen King quem plantou essa paranoia na minha cabeça. Só que entregar essa informação aqui, dizer que paranoia foi essa, seria estragar a jornada para você. Então você tem que ler para entender o que eu estou falando. De qualquer forma, esse fechamento segue uma lógica emocional bastante coerente com o desenvolvimento dos personagens. O King não só entrega para nós uma resolução de trama, mas também uma transformação emocional para o Devin. A cena de tensão que ocorre no momento A Noite Mais Sombria, para citar uma característica de estrutura de narrativa, combina ação com emoção quando o Devin arrisca a própria vida para proteger o Mike. O momento é tanto uma vitória contra o mal físico quanto uma fragilidade simbólica do crescimento, da perda. O King encerra o livro com uma sensação agridoce, onde nem tudo é resolvido perfeitamente. Não é um final feliz como de um conto de fadas que termina com um "e todos viveram para sempre felizes". É melancólico, é predeterminado, mas traz uma sensação de conclusão emocional para o protagonista. Joyland não é só uma história de mistério ou terror, é uma exploração das complexidades emocionais da vida. O Stephen King usa o parque como se fosse uma metáfora para a dualidade entre luz e escuridão, alegria e tristeza, vida e morte. Quando ele foca nas relações humanas e nos medos internos dos personagens, o King cria essa narrativa onde o sobrenatural é só o pano de fundo. O verdadeiro suspense, o assassino, quem é, quantas pessoas morreram, não tem o mesmo impacto emocional que o enredo tem sobre o leitor. E isso deixa essa impressão de sensibilidade, mesmo depois da última página. E é isso que torna Joyland uma excelente leitura.